Vamos iniciar o quiz. Você realmente conhece Jesus? Com base nos 4 evangelhos, o propósito deste quiz é te estimular a conhecer Jesus, a ter um relacionamento mais íntimo com Ele e aprender a ser um verdadeiro discípulo, pois Ele disse: "Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." João 17, versículo 3. Primeira pergunta: qual dessas frases é verdadeira a respeito de Jesus? Nazaré foi a única cidade de Israel que o aceitou, se irou apenas uma vez, chorou apenas uma vez, cantou um hino com os seus discípulos. Vamos analisar as alternativas. A primeira, Nazaré foi a única cidade de Israel que o aceitou. Não é verdadeira a respeito de Jesus, pois lá em Lucas capítulo 4, vemos que a cidade de Nazaré também rejeitou o nosso Salvador. A segunda alternativa, se irou apenas uma vez, também não é verdadeira, pois Jesus, na purificação do templo, no início do seu ministério em João capítulo 2, e na purificação, expulsando os vendedores e cambistas, lá em Mateus capítulo 21, se irou por 2 vezes. Até algumas pessoas pensam que é a mesma passagem, mas uma é no início do seu ministério e a outra no final. E chorou apenas uma vez também não é verdadeira a respeito de Jesus, pois ele chorou tanto na morte de Lázaro, em João 11, quanto na sua entrada triunfal em Jerusalém, em Lucas capítulo 19. Então a opção verdadeira a respeito de Jesus é a quarta, cantou um hino com seus discípulos. Isso está em Mateus 26, versículo 30. A segunda pergunta é: com quem Jesus se relacionava mais? Com todos sem exceção, com os mais pobres, com a sua família ou com seus discípulos? Relacionava com todos sem exceção. Terceira pergunta: qual destas frases Jesus falou para a samaritana? Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. A primeira opção, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ele disse para a sua mãe Maria, no casamento em Caná da Galileia, João 2, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Falou para os judeus em João capítulo 5. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Ele falou para os discípulos, depois de conversar com a mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 37. Mas a opção correta é a terceira. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quarta pergunta a respeito de Jesus: quem foram os 2 discípulos que queriam fazer cair fogo do céu e Jesus os impediu? Primeira opção, Pedro e João. Segunda, Tiago e João. Terceira, Judas e Tomé. Quarta, Pedro e André. Essa passagem está em Lucas, capítulo 9. E pode confundir um pouco, pois Pedro e João andaram juntos no livro de Atos. Judas e Tomé foram aqueles que um traiu Jesus e o outro duvidou que ele teria ressuscitado. E Pedro e André também são irmãos. Mas a opção correta é Tiago e João, os filhos do trovão.
Quinta pergunta a respeito de Jesus. Tentaram matar Jesus de várias formas, exceto jogando ele de um precipício, asfixiando, envenenando, apedrejando. Então tentaram matar Jesus realmente de várias formas. Exceto, se você acha que não tentaram jogar ele de um precipício, não é a alternativa correta. Em Lucas capítulo 4, está em Nazaré, aquelas pessoas o levam a um precipício com a intenção de jogá-lo lá de baixo. Asfixiando também não é a alternativa correta, pois quando crucificaram Jesus, ele também poderia morrer asfixiado, porque seu peso fazia com que ele perdesse o fôlego. Envenenando, sim, esta é a alternativa correta. Não há nenhum registro nos evangelhos que tentaram envenená-lo. E apedrejando não é a alternativa correta, pois pegaram em pedras várias vezes para tentar apedrejá-lo, mas ele saiu no meio do povo. Sexta pergunta a respeito de Jesus. Qual dessas frases Jesus disse a Natanael? Jesus respondeu: Dito está, não põe à prova o Senhor, seu Deus, e proclamar o ano da graça do Senhor. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Disse Jesus: Você mestre em Israel e não entende essas coisas? Se você acha que é a opção 1, Jesus respondeu: Dito está, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Essa frase ele disse para o diabo no deserto. E proclamar o ano da graça do Senhor foi em Lucas capítulo 4, quando ele está no templo, lendo a passagem do profeta Isaías. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa alternativa sim é a verdadeira, ele disse para Natanael. E disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ele disse para Nicodemos, em João 3. Próxima pergunta, sétima. Jesus abordou mais vezes nas suas mensagens estas palavras: vida eterna e crer, reino de Deus e verdade, juízo de Deus e inferno, amor e arrependimento. Se você acha que é vida eterna e crer, ele realmente falou muitas vezes nas suas mensagens essas duas palavras, assim como o juízo de Deus e inferno, e também amor e arrependimento. Muitas vezes, mas as palavras que ele mais falou foram reino de Deus e verdade. Oitava pergunta. Jesus disse nos evangelhos que ele é o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o sal da terra, a porta. Se você acha que é o Cordeiro de Deus, não foi ele quem disse, apesar de estar nos evangelhos, foi João Batista, quando se referia a ele, dizendo: Eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A raiz de Davi é referente ao Messias, mas não foi ele que disse nos evangelhos a respeito dele mesmo. O sal da terra, realmente foi Jesus que disse, mas se referia aos seus discípulos. Vocês são o sal da terra, em Mateus capítulo 5, versículo 13. E a porta é a alternativa correta quando ele diz lá em João 10 que ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Nona pergunta. Qual dessas frases Jesus disse a Nicodemos? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Todas as alternativas estão no livro de João. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Foi dito aos discípulos. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. A mulher samaritana, em João 4. E disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Também em João 4,
mas conversando com o oficial romano, que ele disse a Nicodemos, foi a primeira alternativa: eles falam de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eles falarem de coisas celestiais? A 10ª pergunta: Jesus contou várias parábolas com títulos diversos, exceto... Então sempre você vê os títulos das parábolas, como por exemplo a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador. E temos opções: a parábola do dono da casa, a parábola dos pães, a parábola da rede e a parábola do fermento. Se você acha que ele não falou a parábola do dono da casa, não é verdade. Essa parábola está em Mateus capítulo 13, assim como a parábola da rede e a parábola do fermento. O que ele não contou foi a parábola dos pães. Apesar dele dizer que ele é o pão da vida, mas não há nenhuma parábola referente aos pães. Existe sim um milagre que Jesus operou, a multiplicação dos pães e peixes. 11ª pergunta: qual dessas frases Jesus disse a João Batista? Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Temos 3 alternativas em que o profeta João Batista falou aos judeus. São elas: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Mas o que Jesus disse a João Batista foi: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, quando foi batizado por ele. 12ª pergunta: quem falou que era necessário que um homem morresse para que toda a nação não perecesse? Opções: Pilatos, Nicodemos, Caifás e João Batista. Quem falou que era necessário que um homem morresse para que toda a nação não perecesse? Opções: Pilatos, Nicodemos, Caifás, João Batista. E a opção correta é Caifás, em João capítulo 11, verso 55 em diante. 13ª pergunta: nos evangelhos, Jesus disse que são verdadeiramente felizes, exceto quando Jesus fala sobre os bem-aventurados. Se você acha que ele não falou os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, não é essa a alternativa. Está em Lucas 11, 28. Se você acha que ele falou bem-aventurados mansos, os humildes, essa também não é a alternativa. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que estiverem vigilantes, servindo quando ele voltar. Essa também não é a alternativa. Ele fala tanto em Mateus 24 quanto em Lucas capítulo 12. Mas o que não está nos evangelhos registrado que Jesus falou: bem-aventurados os santos convidados do banquete. A 14ª pergunta: conversando com Pilatos, Jesus disse: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. A alternativa correta: o meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. A 15ª pergunta não é uma frase dita por Jesus.
Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos. 3 alternativas Jesus falou quando estava sendo levado para ser crucificado. São elas: pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. A frase que Jesus não falou foi: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, dita por João Batista, em Lucas capítulo 3. 16ª pergunta. Jesus afirmou: um novo mandamento vos dou. Qual é? Negar a si mesmo, fazer discípulos de todas as nações, tomar sua cruz e segui-lo, amar como ele amou. Todas as frases foram ditas por Jesus, mas em João 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A alternativa correta é amar como ele amou. 17ª pergunta. Jesus disse a Maria Madalena: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Se você acha que a alternativa correta é você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, ele não disse a Maria Madalena, falou em resposta à pergunta. Ele falou em resposta à afirmação de Filipe: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Não foi a Maria Madalena, foi a mulher cananeia, Ciro-fenícia. E não chore, ele disse para a viúva de Naim. Então ele disse a Maria Madalena, depois que ela a viu ressurreto: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. 18ª pergunta. Qual destas informações sobre Jesus está nos evangelhos? Ele teve 4 irmãos de sangue. Seu ministério também era sustentado por mulheres. Ele morreu com 33 anos. Iniciou seu ministério com exatamente 30 anos. Jesus iniciou seu ministério com quase 30 anos, isso está lá em Lucas capítulo 4, mas não diz que é exatamente 30 anos. Também não está registrado nos evangelhos que ele morreu com 33 anos. E ele não teve apenas 4 irmãos, que são mencionados nos evangelhos, mas diz lá também em Mateus capítulo 13, irmãs. E não podemos dizer que eles eram de sangue, mas eram da mesma família, filhos de José e Maria. Seu ministério também era sustentado por mulheres. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 3, quando diz que algumas mulheres ajudavam a servir ou sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. 19ª pergunta. Com relação à sua volta nos evangelhos, Jesus disse: exceto os céus se abrirão, o sol escurecerá e as estrelas cairão do céu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Muitos virão do ocidente e do oriente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os homens desmaiarão de terror. Então,
os céus se abrirão, o sol escurecerá e as estrelas cairão do céu. Estas frases, estas afirmações são verdadeiras quando Jesus diz para os seus discípulos, em João capítulo 1, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Os homens desmaiarão de terror, está lá em Lucas capítulo 21. E muitos virão do ocidente e do oriente e se sentaram à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, está em Mateus 8. Mas o que Jesus não diz nos evangelhos é: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E a 20ª pergunta a respeito de Jesus: quais são as primeiras palavras de Jesus nos evangelhos? Que temos nós em comum? Mulher, minha hora ainda não chegou. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Todas essas frases foram ditas por Jesus no início do seu ministério. Que temos nós em comum? Mulher, minha hora ainda não chegou. Ele disse a Maria: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele disse para os seus primeiros discípulos, enquanto pescavam: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Foi uma das primeiras mensagens de Jesus, quando ia de cidade em cidade. Porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa do meu Pai. Foram as primeiras palavras registradas de Jesus quando ele tinha 12 anos, está em Lucas capítulo 2.